Fala galera, J aqui, e chegamos na parte 6 de 5 manhwas tão bons quanto Solo Leveling. Como já é de costume, eu fazer um vídeo desse por mês. Recados: para comemorar o Dia dos Namorados, quarta e sexta terão lives para ranquear manhwas adultos, ou seja, mais 18. Então se você tem interesse, me siga na Twitch, link na descrição, porque possivelmente a live só será na Twitch. E também, se você quiser ver eu pagando uns micos, né, cantando em japonês e afins. Se você ainda não viu meu último vídeo, dê uma força aí pra gente. E se você não participa do Discord, link também na descrição, chega mais e vem trocar uma ideia com a galera. Sem mais delongas, bora lá! Começando com uma obra que estranhamente eu não vejo muita gente falando sobre ela, Return to Player. A história começa com o protagonista, Serran Kim, zerando o jogo. E o que isso quer dizer? 10 anos atrás, o mundo virou basicamente um videogame. As pessoas viraram jogadores e tinham que completarem quests para sobreviverem. Essas quests eram dadas pelos GMs ou Game Masters. Haviam espectadores que assistiam e se divertiam com o jogo, os deuses, os quais podiam se interessar por jogadores específicos, transformá-los em seus avatares ou até mesmo participarem pessoalmente do jogo. O resultado de tudo isso foi praticamente a extinção da raça humana. O último sobrevivente, nosso protagonista, consegue chegar ao final do jogo. O sistema avisa que ele conseguiu o final ruim, e ele, já sem esperanças, se prepara para se matar. É quando uma nova mensagem do sistema aparece, dizendo que como ele havia zerado o jogo sozinho, a loja de DLC estaria aberta para ele, e que ele poderia comprar produtos utilizando os pontos que ele acumulou durante o jogo. Kim, surpreso, abre a loja e descobre que existia um pacote chamado Segunda Chance, o qual permitiria ele recomeçar o jogo com benefícios. O pacote custava 1 milhão de pontos, mas Kim tinha acumulado 1.700.000 pontos. Sem pensar muito, ele compra o pacote com a esperança de virar o jogo de cabeça para baixo. Kim acorda 10 anos no passado, com todas suas memórias, o rolê padrão de muitos manhwas nesse estilo. Ele volta para o dia em que o mundo virou um jogo, só que um pouco antes. Então ele está de boa na faculdade, quando sua melhor amiga, Han Jin-so, vai falar com ele. Eles batem um papo ali, até que o mundo começa a virar um jogo. Goblins aparecem no pátio da faculdade e começam a matar todo mundo. O protagonista, obviamente, já sabia de tudo e durante sua primeira tentativa, ele era um covarde que abandonou Jisoo e fugiu enquanto ela tentava proteger ele. Mas nessa nova tentativa, ele, com muito mais experiência de batalha e determinado a não ter mais arrependimentos, acaba com um Goblin figurante, salvando a amiga. Kim descobre que ele possuía 700.000 pontos para gastar, sendo o restante que ele trouxe da sua primeira tentativa. Depois é explicado algumas coisas sobre os GMs, deuses e zonas seguras, mas o que importa acontece depois. Kim abre a loja de DLC, que ele ainda tem acesso, e compra um pacote chamado Pacote Multiplayer, o qual permite ele criar uma PT, compartilhar skills entre os membros da PT. Então ele pode usar skills de seus companheiros, assim como seus companheiros podem usar suas skills. Mais uma série de bônus, só que a princípio ele só poderia ter 5 membros na PT. E além disso, ele também descobre que ganhou acesso ao Chat dos Deuses, o qual era basicamente um bate-papo wall, onde ele podia ver o que os deuses estavam conversando de maneira anônima. Eu acho que já deu para entender sobre o que se trata a história. Em termos de arte, é aquela mais crua, onde os acabamentos não são perfeitos e o contorno das coisas é mais forte e grosso. Eu particularmente gosto bastante e acredito que ninguém vai ter problemas com ela. No geral, é mais uma obra de volta no tempo com elementos de videogame, mas que eu acredito que seja uma das mais interessantes no mercado. Um ponto que eu gosto bastante é que os personagens principais, não só o protagonista, mas sua PT como um todo não tem personalidades bobinhas. Por exemplo, logo de cara, a Jisoo já sai esfaqueando o Goblin sem medo. Isso dá uma dinâmica muito boa de mais personagens interessantes, ao invés de só o protagonista usar o protagonismo.
Se você ainda não leu Return to Player, recomendo que você dê pelo menos uma conferida. Em uma das lives, vocês ficaram me enchendo por causa desse manhwa, o famoso protagonista da chinelada, então eu resolvi trazer ele em um vídeo. Certo dia, monstros aparecem pela Terra. Que novidade, né? A diferença é que torres também apareceram. Essas torres invocavam pessoas para dentro delas, acredito que de forma aleatória. O objetivo dessas pessoas seria completar essas torres, que eram chamadas de torres de tutorial. Quem completava a torre despertava habilidades especiais e virava um caçador. Eles formavam guildas, etc, etc. Também o rolê padrão. Nosso protagonista, Heionu Kim, fazia parte dos primeiros grupos de pessoas que foram invocados pela torre, mas por algum motivo, após ele completar a torre pela primeira vez, ele voltou ao início dela, como se fosse um bug da torre, mas que só aconteceu com ele, e durante 12 anos, toda vez que ele completava a torre, ele voltava para o início. O detalhe é que ele mantinha todos seus upgrades que ele conseguia durante os andares. Então, durante esses 12 anos, ele acabou maximizando seus status. E por causa de sua força e habilidades absurdas, Kim acabou virando a lenda conhecida como jogador avançado da torre de tutorial. Depois de todos esses anos preso e depois de ter completado a torre mais de 1.300 vezes, uma mensagem diferente aparece na sua janela de status, a qual dizia que o loop havia sido removido e que ele poderia passar após completar mais uma conquista da torre. Kim, obviamente, fica mais que animado, rusha para o último andar, mata o boss e finalmente consegue sair da torre. Uma semana depois, ele participa da avaliação de rank para novos caçadores. Aqui só reforça como é a personalidade dele. Ele é aquele tipo de pessoa que faz o que quer. É aquela pessoa que, se fosse chamada para jantar em um restaurante chique, ia com camisa de futebol, bermuda e chinelo. Não tá nem aí para a opinião dos outros. O teste era completar um labirinto que continha monstros. Ele simplesmente sai socando todas as paredes, fazendo um caminho em linha reta. Vou acelerar um pouco a história porque tem uns acontecimentos não tão importantes assim. Depois de completar uns objetivos que o sistema apresentou para ele, ele se encontra com uma menina que diz ser sua assistente. Ele tenta arrancar algumas informações dela, do objetivo das torres, dos monstros, das habilidades, e a princípio não consegue. Alguns capítulos depois, ela acaba explicando que a Terra é a 9ª camada de 12 camadas no total. Então é como se tivesse 12 camadas, 12 planos, um em cima do outro, e a Terra seria o 9º. Também existem seres chamados de escaladores. Fica mais fácil se eu resumir eles como pessoas com habilidades mais que apelonas. E como o nome diz, eles estão escalando essas camadas. A assistente de Kim fala que o objetivo dele é impedir esses escaladores. Caso contrário, a Terra seria destruída. Então, basicamente, ele é o guardião da Terra. Eu acredito que eu até spoilei um pouco demais sobre a obra, mas no começo tem bastante coisas que não agregam à história. É só para dar uma base para o protagonista e seus amigos. E se você ficou curioso por que a marca dele é a chinelada, é porque como ele tem os status maximizados, praticamente tudo na mão dele vira uma arma mortal. E como ele sempre está usando chinelo, ele sai dando chinelada em figurante, quase matando os caras. Em questão de arte, ela é ok para ruim, bem simples e sem muitos detalhes. Sinceramente, não é uma das minhas obras favoritas, mas a galera pediu muito para eu falar dela quando eu fiz a live ranqueando alguns manhwas. Então fica aí a dica para quem ficou interessado no protagonista que desce a chinelada nos figurantes. Já faz um tempo que eu queria falar sobre Limit Breaker aqui no canal e eu acho que esse é o vídeo ideal. Limit Breaker tem como protagonista Kim Ki-bong, um jovem normal de 20 anos que trabalha meio período em uma loja de conveniências e que estava mais que entediado com sua vida. Um belo dia, sua mãe passa uma mensagem para ele, falando para ele comprar frango no caminho para casa. Enquanto ele estava respondendo ela, uma explosão acontece e quando ele sai da loja, monstros colossais tinham aparecido pela cidade. Ki-bong, obviamente, fica mais que surpreso e tenta fugir dali.
é quando cai achando que tinha tropeçado, mas quando ele percebe, suas pernas estavam separadas de seu corpo. Um monstro tinha cortado fora as duas pernas dele. Quando ele estava prestes a morrer, uma mensagem do sistema aparece dizendo que estava iniciando o teste do despertar. Ele acorda em uma espécie de espaço isolado, completamente curado e com o sistema dando as boas-vindas à área do despertar. Não dá tempo nem dele entender o que está acontecendo, um monstro gigantesco aparece e o sistema mostra uma quest dizendo que o objetivo era atacar o monstro. Kibong é imediatamente esmagado pelo monstro, tendo seu corpo regenerado logo em seguida. Ou seja, nesse espaço ele era imortal até completar a quest. Ficando indignado com a situação, ele meio que pergunta gritando como ele seria capaz de derrotar tal monstro. É aí que o sistema responde a ele que seria impossível, que os humanos são a espécie com o potencial de despertar e uma vez que ele despertasse, o teste seria encerrado e ele seria enviado de volta à Terra. Aceitando o fato, ele entende a situação e decide enfrentar o monstro. É quando ele desperta, ganhando a habilidade Fortalecimento Corporal. Kibong corre para cima do monstro e com um hit destrói o bicho. O sistema confirma o dano e aparece a mensagem de missão completa. O protagonista fica felizão até um erro desconhecido acontecer com o sistema e o teste simplesmente reiniciar, spawnando o monstro de novo. Então ele fica nesse espaço, derrotando o mesmo monstro de novo e de novo. Porém, seus status são mantidos. Ele fica basicamente upando nesse espaço. É a mesma pegada de Tutorial Tower, Sword King e vários outros manhwas atuais. O tempo dentro desse espaço é diferente do tempo da Terra, sendo 300 vezes mais rápido ali. Ou seja, quando 3.000 anos tinham se passado nesse espaço, 10 anos tinham se passado na Terra. E é quando ele fica tão forte que ele consegue destruir esse espaço na força bruta e voltar à Terra com seus status maximizados. A Terra, 10 anos depois, estava diferente de quando ele foi levado para aquele espaço. Monstros já eram uma realidade comum e as pessoas já tinham se adaptado com isso. Ele tenta encontrar sua família, em especial sua mãe, e é quando uma quebra de dungeon acontece no suposto lugar que sua mãe estaria. Uma quebra de dungeon é quando os monstros começam a aparecer. Os monstros aparecem, mas Kibong é praticamente um deus e extermina tudo em seu caminho com pressa de encontrar sua mãe. As pessoas começam a evacuar a área e ele pergunta ao sistema para escanear as pessoas em busca de sua mãe. Então o sistema dele é basicamente uma assistente pessoal, tipo uma Alexa. Mais pra frente ele pode conversar, tirar dúvidas, é algo multifuncional. O sistema não encontra ninguém da sua família e nesse tempo o boss aparece. Kibong pistola com a situação, ativa sua habilidade e explode o monstro no meio. Nisso, sua mãe aparece e eles têm um reencontro extremamente emocional. Ela com cartazes de desaparecido dele, mesmo 10 anos tendo se passado na Terra, mãe é mãe, né? Eles se abraçam, tem toda aquela emoção, até que ela é perfurada pelo último movimento do boss, morrendo no local. F mãe dele. Mentira, ela entra em coma por causa da ferida e ele fica mais que pistola e sai matando todos os monstros que aparecem pelo caminho. Até que uma agente do governo faz uma proposta para ele, dizendo que iria ajudá-lo com sua vingança. Ele começa a trabalhar para o governo e vira líder de uma unidade especializada em resolver quebras de dungeons. A história a partir daqui é como ele vai tentar acabar com as quebras de dungeons, exterminando todos os monstros que entrarem em seu caminho, tendo esperança que um dia sua mãe iria se recuperar. A arte é incrível, principalmente dos monstros, extremamente detalhada, com sombreamento, cores, contorno, tudo muito bem feito, passando bem a sensação que são criaturas colossais e aterrorizantes. Muita gente fala que o protagonista, na sua forma despertada, parece o Gojo de Jujutsu. Realmente parece um pouco. Em questão de história, eu achei bem inovadora essa parada dele começar a trabalhar para o governo. Geralmente os protagonistas não se associam a nenhuma organização de início. Tem um enredo interessante, um pouco de comédia, personagens secundários carismáticos e um protagonista mais que apelão.
Então, se você ainda não leu, fica a recomendação Limit Breaker. Outra obra meio famosa que eu fiquei de comentar aqui no canal, mas nunca comentei, Taming Master. Eu queria mandar um abraço pro Kaito. Antigamente, em 100% dos vídeos que eu postava, ele pedia para eu comentar de Taming Master. Então, esse é para você, Kaito. A história gira em torno do jogo de realidade virtual Kylan. Ian, nosso protagonista, é um arqueiro de alto nível e após derrotar um certo monstro, ele consegue o Cristal de Mulan. Esse cristal pode ser usado para despertar uma classe escondida no jogo, só que tinha um problema, só personagens com nível menor que 10 podiam usar ele. Ian, sendo nível 93, fica em um dilema, se ele resetava o personagem OP dele ou não, porque nos jogos de realidade virtual você só pode ter um personagem. Visando a diversão, ele decide resetar seu personagem. Ian começa do zero e decide se tornar uma das novas classes do jogo, a classe Invocador. Como o próprio nome já diz, é a classe que invoca e controla monstros para ajudar nas batalhas. Sua primeira missão para a troca de classes seria capturar um lobo de olhos azuis, um monstro de nível 40, o que parecia um pouco difícil para quem tinha acabado de resetar o personagem. Aparece a janela da quest e nela estava escrita que a recompensa seria a classe Invocador, Domador de Monstros, uma das classes ocultas. Ian aceita e parte para o destino. Usando estratégias e porradas, ele joga Pokébola, uma espécie de pergaminho, e consegue capturar o lobo, completando a quest. Por essa quest ser muito difícil para os iniciantes e Ian ter conseguido completá-la, a recompensa é melhorada, a qual muda para a classe Invocador, mas dessa vez, Mestre Domador ao invés de Domador de Monstros. Basicamente, uma versão mais overpower da classe. Ian aceita a recompensa e vira um Mestre Domador. Vou acelerar para quando aparece o lobão. Ian começa capturando lobos, os quais depois é mostrado que cada monstro possui status próprios. Então eles podem ser da mesma espécie, mas não serão iguais, além de habilidades e personalidades. Depois de um tempo, ele captura um lobo com um nome dourado, o qual tinha status maiores do que o normal para o seu nível, e tinha a mensagem que ele poderia evoluir. Sim, evoluir tipo Pokémon. Ele começa a treinar esse lobo, chama ele de Lai, e a partir daqui é como Ian vai transformar a classe Invocador, a qual é vista como sendo uma das piores das novas classes, em uma classe extremamente apelona com a ajuda de Lai. Quesito arte é bonita, mas nada demais. Segue a qualidade normal para obras de hoje em dia. A história é legal, não é tão comum protagonistas invocadores, que controlam monstros, né? Mas tirando isso, é mais uma obra com um protagonista apelão em um mundo de realidade virtual. Se você gosta desse tipo de obra, com certeza vai adorar essa mistura de Pokémon com realidade virtual. Se você ainda não acompanha, dê pelo menos uma conferida em Taming Master. Uma obra que eu já comentei em outro vídeo, mas vale a pena falar dela aqui também. I Am the Sorcerer King. A premissa da história é padrão solo leveling. 10 anos atrás, fendas formadas pela distorção do espaço-tempo se abriram. Um jeito elegante de dizer portais se abriram. Com isso, monstros começaram a sair deles e atacar a humanidade. Além, é claro, das pessoas despertarem poderes e habilidades. As pessoas que despertaram habilidades caçavam esses monstros por fama e dinheiro. Nosso protagonista, Lee Sung-hoon, era um jovem sem habilidades que trabalhava servindo de isca para atrair os monstros até umas emboscadas. Ele fazia isso porque precisava de dinheiro para tratar sua mãe que estava doente. Até aqui, nada novo sob o sol. Um belo dia, ele é gravemente ferido em um ataque de um monstro. Quase morrendo, ele recupera suas memórias de sua vida passada, onde ele viveu em um mundo de fantasia, sendo conhecido como o grande feiticeiro Kutauras. Quando ele acorda, obviamente, ele é um novo homem. Agora, com as memórias de ter sido um dos maiores feiticeiros que já existiu, ele desperta o sistema Aksha, que é basicamente um sistema de jogo igual solo leveling. E a partir daqui, ele vai começar a recuperar suas habilidades e se tornar um dos jogadores mais fortes do mundo.
Sorcerer King também não apresenta nenhuma novidade em termos de enredo ou trama, segue bem o padrão de solo leveling. Acho que a maior diferença, é claro, além do protagonista ser um mago, seria a aparência dos jogadores, mais especificamente suas armas e armaduras, onde elas têm a aparência mais futurista. Também é utilizado bem mais elementos de mundos de fantasia, como por exemplo a existência de outras raças, como sereias, anões, vampiros, demônios, etc. Além de ser dado mais destaque a seres superiores, como deuses e semideuses. Em questão de arte, eu confesso que não sou muito fã do estilo, mas é uma questão de gosto. Na minha opinião, o esquema de cores podia ser melhor trabalhado. No geral, é basicamente mais um solo leveling. Novamente, se você gosta de solo, provavelmente você vai gostar de Sorcerer King. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado da lista. Se você tem alguma sugestão de alguma obra, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, se inscreva na Twitch, participe do nosso servidor do Discord. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço a todos.